Olá, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no perfil do Hospital Adventista de Manaus para conversarmos sobre um assunto super importante, a ciência da oração. Teremos aqui profissionais muito capacitados para responder várias perguntas. Você já parou para pensar qual que é a importância da oração na sua vida? Qual que é o impacto da oração nas suas emoções? O que acontece no nosso cérebro quando oramos? Qual que é a relevância da oração para alguém que está hospitalizado e também para os seus respectivos familiares? Já tem várias pessoas conectadas aqui com a gente. Suzana, PG, enviados do Rei conectado. Olha a Natália por aqui, enfermeira Natália, tudo bem? Olha a Márcia, Dr. Denis já está por aqui. Dr. Denis é um dos nossos convidados para a live de hoje. Neurologista do Hospital Adventista de Manaus, vai explicar para a gente um pouco do que acontece no nosso cérebro durante uma oração. Doutora Rosana também, Pastor Wesley. Olha só, minha mãe já está por aqui também. Lincoln, tudo bem, Lincoln? PG até que ele volte. Diagnóstico já está conectado. PG Baluarte. Eunice, tudo bem, amiga? Enfermeira Eunice, PG Amor em Ação. Boa noite, Elaine. Boa noite, Antônia. Doutor Marcelo Loquete, tudo bom, amigo? Boa noite. PG Sheikna. Olha só, a Natália falou aqui, PG Conexão com Deus, sejam todos bem-vindos. E é o seguinte, antes de eu chamar os nossos convidados, eu quero te fazer um pedido. Tem um aviãozinho aqui embaixo, bem aqui assim, ó, tem um aviãozinho, você vai clicar nesse aviãozinho e você vai enviar para 10 pessoas aí no teu Instagram. Vamos lá, clica aqui no aviãozinho e aí você vai escolher 10 pessoas no teu Instagram e vai enviar essa live convidando essas pessoas para estarem aqui junto com você para entender um pouco mais sobre a ciência da oração. Já já eu vou chamar os nossos convidados, doutora Rosana Alves, neurocientista, doutor Denis Birman, neurologista do Hospital Adventista de Manaus, e pastor Wesley, capelão do Hospital Adventista de Manaus. Olha quem já está por aqui também, a Cris, Bruna, Juju, Adailton, Sara, Eliomar, tudo bem, amigo? Cíntia, tudo bem? Kelly, Priscila, colaboradores aí do Hospital Adventista de Manaus conectados. Já somos 100 pessoas aqui conectadas. Então pega esse aviãozinho aqui, envia para os teus amigos, envia aí para 10 pessoas no teu Instagram, convidando elas para estarem aqui conosco. Eu já vou aproveitar e já vou começar a chamar aqui os meus convidados de hoje, tá bom? Dr. Denis já está por aqui. Já vou te chamar aqui, amigo. Irmão, neurologista aqui do hospital, para estar nesse bate-papo com a gente. E aí, doutor, tudo bem? Olá, Boa noite. tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar nessa live aqui, que, em minha opinião, é uma live que será memorável. Vai ficar para a história. Vai ser impactante mesmo, porque esse assunto é um assunto extremamente relevante para os dias em que estamos vivendo. Vamos ver se o pastor Wesley e a doutora Rosana já estão por aqui. Vamos ver aqui, doutora Rosana Alves, convidando a doutora Rosana Alves. Vamos ver se o pastor Wesley também já está por aqui. O pastor Wesley também já está por aqui, convidando os dois. Pastor Wesley conectado conosco. E aí, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Diego? Muito obrigado. Olá, doutor Denis. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Vamos ver se a doutora Rosana já está por aqui. Só falta ela para a gente começar o nosso bate-papo. Pronto, enviei o convite. Doutor Denis, o que você achou do tema dessa live, a ciência da oração? Eu acho que, assim como outras coisas que a gente vê acontecendo na nossa vida, Deus colocou ela exatamente no momento que era para colocar, né?
Eu vinha já de uma live, inclusive na quinta passada, fiz uma live espetacular, para mim engrandecedora, com o pastor Lucas Igor, né? Em que eu mesmo aprendi muitas coisas. E essa live ela veio em seguida e justamente nos 10 dias de oração, né? Quando vamos iniciar esses 10 dias de oração. Então, eu acho que nada mais é do que uma grande mensagem, uma outra forma de passar uma grande mensagem. Doutora Rosana Alves já está conosco. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, eu estava aqui mandando convite, tentando entrar. Que bom que deu certo. Que legal, muito bom ter a tua companhia aqui com a gente também. Honra minha. Vamos começar o nosso bate-papo, então? Mas vamos começar com uma oração, esse bate-papo? O que vocês acham? Já que vamos falar sobre a ciência da oração, vamos pedir o direcionamento de Deus para que Ele nos guie nesse bate-papo aqui. Pastor Wesley, você pode orar com a gente? Com certeza, vamos orar juntos? Vamos. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos proporciona esse encontro. E nós queremos pedir a tua direção, pedir que o Senhor conduza cada coisa que foi tratada aqui, que possa ir para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento espiritual. Que tudo que ouvirmos aqui possa nos incentivar ainda mais a uma vida de oração. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, queridos convidados, vamos conversar hoje sobre a ciência da oração. Qual que é o impacto da oração nas nossas emoções? O que acontece no nosso cérebro quando estamos orando? Qual que é a relevância da oração para quem está precisando de esperança? Para quem não vê solução, para quem não vê saída? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês para iniciar o nosso bate-papo, mas fiquem bem à vontade para falar quando eu perguntar para a doutora Rosana, doutor Denis pode falar, pastor Wesley, e assim sucessivamente, tá bom? Eu quero começar com a doutora Rosana. Doutora, hoje fé e ciência elas andam juntas. E, na sua opinião, quais são os fatores que contribuem, assim, para que... tem muita gente que fala que fé não combina com ciência, que ciência não combina com fé. Por que você acha que as pessoas falam isso? E, na sua opinião, por que as duas andam juntas, fé e ciência? É muito interessante, porque quando nós, de fato, por muito tempo, esse preconceito com aqueles que acreditam em Deus e oram, e é este parear, né, de oração é para quem não tem inteligência suficiente para resolver a própria vida, então se encosta em um Deus, em uma imaginação, para encontrar um conforto por meio de uma fantasia. Então a gente escutou muito isso por muitos anos. Nós escutamos muito preconceito. Existem muitos livros sobre isso, a religião, o ópio do povo, muitas coisas que vieram com a história da humanidade, de abusos religiosos e etc. Só que quando nós olhamos, por que religião e ciência tem tudo a ver? Porque religião e ciência tem tudo a ver com o ser humano. Nós somos seres integrais. Hoje a gente fala de medicina integrativa, de psicologia integrativa. Agora eu vou dar uma supervisão clínica e o tema é psicologia integrativa. O que nós entendemos hoje? O indivíduo, o ser humano, ele precisa da saúde física. Então ele vai lá, ele cuida quando ele tem um diabetes, ele tenta controlar o peso. Mas ele sente necessidade de Deus ou de algo sobrenatural. A gente fala Deus, mas de algo que vai muito além desta compreensão ou do toque humano, né? Então, tem tudo a ver com o ser humano. O ser humano tem uma espiritualidade, então não tem como nós tratarmos do ser humano tirando algo que faz parte da sua essência. Por isso que tem tudo a ver e é graças a Deus que nós estamos voltando muito para esse olhar integrativo do indivíduo. Hoje na clínica, nós não podemos mais olhar para o indivíduo com as suas demandas, ignorando a sua espiritualidade, porque deixamos de contar quando tiramos a espiritualidade com aquilo que é essencial para a integralidade do indivíduo. E prometo das próximas perguntas ser mais curtinha, assim, mais sucinta. Não, pode ficar super à vontade. Então não tem como desassociar mais isso, né?
Não, sabe quando que a gente desassociava pensando em história humana? Lá na Idade Média, quando a lei era a seguinte: pescoço para baixo quem cuida é o médico, pescoço para cima quem cuida era o padre. Era quem cuidava, era isso. Ó, tá aí perturbada de pensamento, não tá conseguindo entender seu marido, vai lá conversar com seu líder religioso. Tá doendo o pé? Então é o médico que vai cuidar de você. Então a gente não tem mais essa separação, porque aqui, ó, tá tudo junto. O que acontece na coluna, né? Entendo aqui, doutora, desculpa, mas inclusive os nossos termos que a gente hoje carrega até de uma forma pesada, né? Como, por exemplo, epilepsia. É um termo dessa época que significava ser possuído, né? Então já tinha essa ideia realmente que daqui para cima era padre. Até os termos eram nesse sentido. Sim, e isso é tão incrível, porque até hoje a gente não mudou os termos. De Verdade. tanto que isso está enraizado na nossa cultura médica, na nossa cultura do cuidado. Bem lembrado, doutor. Porque é isso mesmo, quando a gente vai olhar para as origens das palavras, elas estão impregnadas com a cultura da época. Quando a gente olha para a histeria, Sim, as mulheres sim. histéricas, de onde vem o termo histeria? Sabe o que significa no seu original? Útero próprio da mulher. Histeria é coisa de mulher, porque vem do termo útero. Então, nós temos isso muito impregnado, mesmo sem saber, nós estamos usando termos que eles são extremamente preconceituosos. Quando a gente fala assim, ai, mulher é emotiva, homem é mais racional. A gente ainda está acreditando que o cérebro é partido, que tem área que é mais desenvolvida em homem, mulher, e mulher é mais chorona, e chorar tem a ver com emoção, com fraqueza. Então, nós ainda estamos muito impregnados dessa cultura, né? Verdade. Olha Mesmo só, e deixa, eu bíblico. não sei se vocês perceberam. Olha só, pastor, eu não sei se vocês perceberam, mas já tem 2.300 pessoas conectadas aqui com a gente. Gente, muito legal ter a companhia de todos vocês para a gente tratar sobre oração. Vamos falar sobre oração. E olha só, se você ainda não convidou alguém para estar aqui com a gente, pega esse aviãozinho aqui, envia para uns 10 amigos seus aí no Instagram para eles virem para essa live também, porque tem muito conteúdo. A gente está só começando a falar sobre a ciência da oração. Pastor Wesley, desculpa, te interrompi, pode falar. Então, biblicamente, a gente percebe que Deus criou o ser humano como um ser integral, que você precisa cuidar da parte física, da parte emocional e da parte espiritual. E elas não estão separadas, elas estão juntas. Então, quando você trata de uma, você a trata de outra. Quando você afeta uma, você também automaticamente afeta a outra. E a gente percebe isso de maneira prática. Alguém tem, vamos colocar um exemplo, dor de cabeça, ela não vai conseguir ter vai afetar o humor dela, ou seja, vai afetar de maneira emocional e vai afetar a questão espiritual também, porque o ser humano é integral. E Deus nos criou assim e desta forma que a gente deve olhar para o ser humano. É isso. Dr. Denis Birman, a questão da espiritualidade e os efeitos dela sobre o organismo, eles estão se tornando cada vez mais alvos de estudos científicos. Como montar esse quebra-cabeça entre o corpo humano e a fé? E isso tem se tornado cada dia mais comum e mais rotineiro por pessoas, por exemplo, como aí a doutora Rosana, né? Que é uma autoridade na pesquisa de neurociência, principalmente nessa questão da neurociência relacionada à modulação do teu comportamento, dos teus pensamentos, da tua fé. Hoje, a gente não tem mais o que negar. Estudos são vários. Eu tenho, se eu for te falar de estudos da oração na área de neurologia, eu posso te falar na área de epilepsia, eu posso te falar na área do coma e da UTI, eu posso te falar na área de pacientes com cefaleia e cefaleia, eu posso te falar, inclusive, na mudança de qualidade de vida e, como a doutora fala muito, na melhora da autoestima com oração. Então, vamos dar o exemplo da enxaqueca. Enxaqueca, eu não trato de uma forma só. Que eu falo para meus pacientes, por exemplo, se eu trato a enxaqueca como uma simples dor, é como se eu tratasse uma infecção urinária com paracetamol, né? Eu tenho que entender que dor é aquela. E, às vezes, a dor tem um componente muito maior, em que, se eu tenho uma inteligência espiritual, se eu tenho uma forma de lidar com aquilo, eu tenho um tratamento a mais, né? Eu posso fazer 3 tipos de tratamento. Eu vou fazer um botox, eu vou fazer um remédio e eu vou orar.
não pense que a oração é um remédio menor do que os outros. Temos estudos fortes provando realmente. Como? Vou dar um exemplo para você. Eu quero melhorar um paciente que tem problemas de concentração. Aonde está o problema da concentração? Concentração é lobo frontal na parte pré-frontal, né? Ali longe do giro pré-central, que é motor. Essa é a parte que ativa na concentração. Por incrível que pareça, é a mesma área que ativa na oração. Então, quando eu estou orando, eu estou ativando a mesma área que eu ativo na minha concentração. Se eu tenho a oração rotineira, eu tenho aquele lado do meu cérebro, aquele lobo do meu cérebro mais hipertrofiado, com mais circuitos, mais sinapses. A doutora pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas eu tenho mais facilidade de ter concentração. Será que isso aí não é mais válido que uma medicação? Depende do caso. Tem gente que precisa de medicação. Mas o que eu quero dizer é que hoje já temos a presença da oração como um tratamento adicional. Um tratamento complementar, sim, para um bocado de doença. E, meu amigo, não só interessante, como é cativante fazer esse quebra-cabeça, né? De você voltar àquele século XIX, em que a ciência começou a se separar da fé, e agora as duas começando a se apaixonar e se aproximar de novo, né? Isso aí realmente é fascinante. É incrível mesmo. Pode falar, doutora. Doutora, eu tenho um problema com o seu, eu falo muito, eu falo demais, eu me empolgo, eu vou embora. Sou eu. Eu falo mais. Mas isso é tão interessante, porque enquanto o doutor falava, eu estava aqui pensando, quando nós olhamos, quando Deus nos cria, vocês vão me entender. Todo mundo aqui, espere eu chegar até o final do pensamento para entender o que eu vou falar. A gente fica pensando na oração apenas como algo sobrenatural. Eu oro, um espírito vem, muda, toca o meu corpo. Claro que isso também acontece, né? Mas foi Deus quem nos criou. Então, quando Ele nos cria, Ele já fala assim, por que vai ser importante você falar comigo? Porque vai ativar, por exemplo, o lobo frontal. Por que, por exemplo, quando alguém que é dependente do crack, que é uma das drogas assim mais desafiadoras, pensando em dependência, por que tem relatos da Universidade Federal de São Paulo, até do departamento onde eu estudei, a minha colega quem fez esses estudos na época, 2005, entre 2005 e 2009 ali, a Zila Vandermeer, e ela mostra que a oração é uma estratégia eficiente para ajudar a passar a fissura, o desejo de usar a droga. Porque também a oração vai atuar no nosso sistema de recompensa e de prazer. Entende? A oração não é penitência. A oração é colocar o nosso pensamento no foco, é trazer prazer, alívio. A oração pode trazer efeitos analgésicos, né? Aliviar a dor. E nós conseguimos ver isso no cérebro quando nós estamos fazendo os estudos. Então é um Deus que coloca a oração não apenas, como se já fosse pouco, não apenas para nos conectar a Ele, mas porque Ele sabe o quanto que isso faz bem para a nossa saúde. Então, quando nós falamos para o nosso filho comer um alimento, ele não entende direito. Mas a gente entende o quanto que... Eu sempre dou assim, doutora. É como se, de repente, Deus falasse assim, olha, vocês precisam dar um jeito de ativar a via nigroestriatal dopaminérgica de vocês. Ninguém vai entender. Orem que vocês vão conseguir. Pronto. É muito mais simples de explicar, né? Ele, com toda a sua sabedoria, o que eu vou falar para eles? Espera aí. Orem. Acabou. Vem falar comigo que tudo que eu ajudo a resolver os problemas. É isso. É isso. Doutora, eu ia falar exatamente isso. Porque quando eu falo para Angelina comer cenoura, que é a minha filhinha, gente, se eu for explicar para ela a cadeia bioquímica... Filha, come para você enxergar melhor. Eu falo isso para ela, mas ela não vai entender. Deus já sabia que a gente não entenderia. E sabe o que é bacana? Tudo que Deus faz é incrível, né? Mesmo Ele coloca algo que é tão importante para a nossa saúde, e Ele ainda faz isso com um amor, porque Deus é um ser assim de sentimento. Ele chora, Ele sorri com a gente e tudo. Ele faz, olha só, Ele faz com que todo este benefício
chegue a nós a partir de um relacionamento com Ele. Essa coisa gostosa da companhia, da confiança, da fé. Então ele simplesmente fala assim, olha, ajoelha aí no milho para a sua via nigroestriatal ela funcionar. Não, ele só fala assim, ó, vem, desabafa comigo. É isso. Confia em mim. Vinde a mim, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. É isso. Tem Isso é como algo, a gente duvidar disso? Simples. isso é É algo tão verdade, incrível. a gente tem a oração justamente dessa forma. E não pode ver como um castigo, a gente precisa ver como algo confortável. Então, quando você vai ter o seu momento de oração, você precisa escolher um lugar que seja confortável, uma posição que seja confortável, um ambiente que seja confortável para que você sinta à vontade, para que você passe mais tempo com Deus, para que você possa abrir o coração a Deus. E existem diversas maneiras, você pode orar de joelho, e alguns incomoda, então você pode colocar uma almofada, você pode orar andando, você pode orar dirigindo. Então, trazer a oração para o dia a dia, para um ambiente que você está confortável, para um ambiente que você pode ter a oração e receber os benefícios. Eu fico impressionado. Além de tudo isso que vocês estão mencionando, são benefícios da oração que Deus nos dá, além do nosso relacionamento com Ele, que é algo magnífico. Imagine só, tudo isso que vocês falaram é importantíssimo e é magnífico. E só o fato de estarmos nos relacionando com Deus através da oração já seria suficiente. Mas Deus, além disso, do nosso relacionamento com Ele, Ele acrescenta outras coisas, outros benefícios, outras bênçãos. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, a gente, quando desfruta e experimenta a oração, a gente também experimenta esse pacote completo que Deus nos proporciona. Coisa incrível. Ó, Como ele é bondoso e humilde. Porque, olha, você é um filho, às vezes ingrato, que ele fica olhando e falando, menino, não põe o dedo nessa tomada, não põe o dedo nessa tomada, não põe... Aí você põe o dedo na tomada. É só você se arrepender e ir até ele, que ele nem lembra qual é o teu pecado. Que pai que é assim? Eu sou pai, a senhora é mãe. A gente dá bronca ainda, mas nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele só te recebe de volta, ele quer te ouvir. É só te ouvir. Né? A senhora estava falando da questão da dor. Hoje eu faço realmente um tratamento muito focado em dor de paciente e a gente vê na prática, porque muita gente falava assim, por que ele melhora a dor fazendo oração? É porque ele tem mais confiança em Deus e por isso ele acha que ele vai melhorar, ele realmente melhora. Não, a gente já vê hoje em ressonância funcional que o paciente tem ativação de lobo parietal giro pós-central. No giro pós-central, se você olhar algo chamado homúnculo de Penfield, que você vê na internet, você vai ver que é a área responsável pela nossa via somatossensitiva. Tudo aquilo que a gente sente. E durante a oração, aquilo é ativado. É por isso que tinha aquela ideia de que tem um ponto de Deus no cérebro. Deus não ia se limitar a um ponto só. Deus está em vários pontos. Deus está no circuito do teu cérebro. E com a oração, você ativa esse giro pós-central, que inclusive tem estudo mostrando aumento de tamanho, não é só funcional, aumento de tamanho. Então, você passa melhor pelos teus momentos de dores. Você enfrenta melhor dor física e emocional. Lembra que não tem diferença de dor física para emocional. Quer um exemplo? Eu tenho uma dor física muito forte, eu fiz uma fratura exposta do meu braço, saiu um osso pelo meu braço, isso dói muito. Mas e perder um filho? Quanto que dói perder um filho? Tem diferença de uma dor para outra? Nesse momento, Deus te deu um refúgio. Deus pediu para ativar essa área, porque essa área ia te ajudar a pensar melhor e lidar melhor com isso. Por que pensar melhor? Sistema límbico é emoção, não raciocínio. Então, a área de lobo pré-central, pré-frontal, é a área de raciocínio, lógica. Então, Deus te deu, além de tudo, analgesia e aprender a raciocinar para lidar melhor com aquilo. Meu amigo, não existe computador perfeito que nem esse. Não existe máquina perfeita que nem essa. E é tão lindo, né? A gente vai... Gente, eu acho que a gente tinha que fazer um congresso sobre esse assunto, porque é tanta coisa, eu vou lembrando de tanta coisa legal. Eu topo também. Quando, por exemplo, eu coloquei até no meu livro, e estudos mostram, eu dediquei um capítulo, né? Felizes os que confiam, e a gente vê, por exemplo, que aqueles que têm uma confiança em Deus, num estudo específico, mostravam um córtex
que é essa camada toda onduladinha aqui do nosso cérebro, que dá para nós essa possibilidade de raciocínio mais avançado, de um controle motor do jeito que temos, da fala, nós percebemos que ele é mais espesso, ou seja, mais desenvolvido. Os estudos não concluem se as pessoas que têm esse córtex mais desenvolvido é porque confiam em Deus, ou confiar em Deus desenvolve mais essa região. Então, quando nós vamos olhar, nós temos aí inúmeras provas do quanto que a oração ela é imprescindível para a nossa qualidade de vida. Quando nós olhamos para a nossa qualidade de vida, ela passa pela oração. E tem muita gente aqui perguntando se a oração escrita serve, como funciona. Nós aprendemos, eu sei que eu aprendi, eu acho que o Diego, talvez vocês tenham aprendido isso, que orar é conversar com o seu melhor amigo. É como conversar com o seu melhor amigo. E a gente conversa com um amigo escrevendo carta, né? Agora a gente faz isso por meio de mensagens no WhatsApp, a gente faz falando, a gente faz enquanto está dirigindo, enquanto está caminhando. Quando nós falamos de oração, é esse momento de estarmos conectados com o nosso Deus. Nem sempre vamos ter a resposta daquilo que estamos procurando de forma tão imediata ou audível, mas a paz que vai sendo gerada no nosso coração, ela traz para nós a certeza de que nós não estamos abandonados ao acaso da vida, mas que existe um propósito para todas as coisas. E esse senso de pertencimento e de sermos cuidados, não há nada nesta vida que seja mais valioso do que isso. Desse pertencimento a um Deus que nos cria e a um Deus que nos deixa ferramentas acessíveis. Quando eu olho para Deus, como que Ele deixa? Vamos pensar aqui. Nós como profissionais, como empresários, quem está aqui? Como que Deus deixa uma das ferramentas mais poderosas, que é a oração, que olha, tem todos esses efeitos que nós aqui já falamos, de forma gratuita, gente? Que qualquer um pode fazer de onde estiver, na condição que estiver. Se tem dinheiro no bolso, faz. Se não tem, faz do mesmo jeito. Se é feliz, se estudou, se não teve condições de terminar uma graduação. O nosso Deus deixa para nós algo gratuito e acessível a todos. E para aqueles que não têm experimentado, ou que, como uma das nossas queridas aqui falou, nossa, eu estou já há tanto tempo sem orar, que eu acho que eu não estou mais com vontade. Por que que isso acontece? Tem a ver com hábito. Nós vamos perdendo hábitos. Como fazer exercício físico. Nós vamos ficando sem fazer, e exercício físico é mais desafiador, hein? Nós vamos ficando com uma preguicinha. Depois, quando a gente volta a fazer, rapidinho a gente entra no ritmo de novo, passa a não conseguir ficar sem. Faz sentido para vocês isso? Doutora, uma coisa que eu... Olha só aqui, doutor. Eita, só ler aqui rapidinho aqui, o Edi Bastos. Só falar aqui, ó, o Edi Bastos está falando aqui, olha, sou psicanalista e pastor e estou amando a live. Tem muita gente perguntando aqui se ela vai ficar salva. Sim, essa live vai ficar salva aqui no perfil do hospital. E já somos 2.200 pessoas conectadas aqui, hein? E o assunto está rendendo. Vamos lá, doutor, você ia completar. Completa aí pra gente. Uma coisa que eu vi em uma das suas palestras, doutora, e que eu achei muito interessante. É muito comum a gente ver, depois que a gente começa a conhecer a palavra, isso é uma coisa que eu falo sem problema nenhum, né? Eu não nasci cristão, eu nasci judeu, né? E eu conheci a Bíblia depois de adulto. Eu ficava pensando como que eu já tinha lido tanto livro de neurologia, mas eu nunca tinha lido a Bíblia nem para dizer que eu não acreditava nela, né? Então, depois que você lê, é uma coisa tão fascinante que você não consegue não só parar de estudar, mas também de falar para as outras pessoas. E aí, quando você começa a falar para as outras pessoas, foi isso que eu me linkei na sua palestra. As pessoas começam a falar, pô, uma coisa chata, agora que você está vendo isso, você quer falar disso, você quer converter, a gente quer trazer. A senhora falou uma coisa que me marcou. Quando você está indo no shopping e você vê aquela promoção, aquela coisa maravilhosa, o que você faz? Primeira coisa não é pegar o WhatsApp, amiga, tem uma promoção aqui tal, você vai comprar um negócio bom, o meu amigo, olha só que tá para vender. E por que eu não posso contar a minha história de quanto Deus fez bem para mim, para as pessoas que eu gosto? Falo de uma promoção de roupa no shopping, gente. Eu não posso falar de um Deus que age, intercede na minha vida? Eu achei isso fantástico, doutora. Fantástico. Ai, que legal. É porque
É o convite que eu penso que nós podemos fazer para todos aqui. O pastor está aqui com a gente e tudo. Quando nós olhamos, é só a gente ver o que foi a oração nas nossas vidas. O que Deus tem feito. Eu gosto muito quando Jeremias fala para trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Então, quais os benefícios que já tivemos com a oração? Deus já respondeu uma oração sua, mesmo que fosse simples, assim, aparentemente? Você já entendeu algum dia aquilo que você pediu e você não recebeu da forma que pediu? Então, tudo isso é tão interessante. E o falar com Deus e saber que Ele está inclinado a falar conosco é incrível. Eu lembro que há alguns anos eu estava aí em Manaus e eu falei sobre a importância do nosso pertencimento. Jesus, quando está no deserto e Ele está orando e depois vem a tentação, Ele fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava falando o poder da palavra de Deus sobre ele, quando lá no batismo, ele escuta Deus falando assim, este é meu filho que me traz muita alegria. Então, Satanás não poderia tirar dele a certeza do pertencimento à divindade, porque ele lembrava da conversa dele com o Pai. Então, quando nós estamos nessa relação com Deus, e assim, tem gente que está aqui perguntando, mas como que eu consigo? Gente, é experiência pessoal. E você vai se desenvolvendo, você vai sentindo Deus ali perto de você, te atendendo. Jesus consegue passar por aquela tentação porque ele conversou com Deus. Ele escuta Deus falando com ele. Você é o meu filho amado. É no diálogo com Deus que nós temos a possibilidade de termos o nosso cérebro mudado. O pertencimento a Deus é que trouxe para minha mãe o sentido de vida. E a partir deste sentido de vida, ela não consegue esconder e conta para as pessoas. E um dia ela me disse assim, filha, você precisa fazer psicologia. Porque as pessoas ou estão entendendo muito de Deus, nada do ser humano, estão tentando unir os dois e por isso que não tem dado certo. Mas hoje a gente não tem mais esse motivo. Nós estamos entendendo mais sobre o ser humano. Nós estamos entendendo a função da oração. Nós estamos entendendo que nem tudo é falta de oração. Porque a oração pode me falar assim, Senhor, mande alguém para me ajudar. E Deus manda um neurologista. É verdade. Deus manda um psicólogo para a nossa vida. Deus manda um pastor para orar conosco. Então a oração também traz para nós pessoas que podem nos ajudar profissionalmente, cientificamente, porque nosso Deus é completo. Agora leu o que eu queria falar, porque isso é uma coisa muito comum da gente ver no consultório. Ah, por exemplo, eu estou com depressão, doutor, mas eu tenho até vergonha, não queria que o senhor registrasse aí no prontuário, porque eu tenho certeza que vão lá e vão falar que isso é falta de fé, que eu não tenho fé o suficiente, que eu não vou na igreja o suficiente. Você imagina, essa é uma pessoa que já ouviu isso. Ela tentou melhorar a sua fé com Deus, ela está indo mais à igreja, ela está orando mais, e mesmo assim isso não é suficiente. O que essa pessoa vai acabar fazendo, né? Então, Deus intercedeu sim na vida dela, mas ele intercedeu de uma forma diferente. Quem fez a medicina, meu amigo, se não foi Deus? A gente, quanto estuda neurologia, mais a gente vê que é obra divina, que não tem explicação a não ser uma obra divina. Então, Deus colocou o neurologista naquele momento e naquela hora, né? Então, falta de oração, às vezes, é confundida, né, com fraqueza, né, com doenças. Eu acredito, e como eu acredito no poder da oração, mas como a doutora falou, nem tudo é falta de oração, né? E é impressionante, né? Então, assim, da oração, é porque a gente tem várias maneiras, Deus tem várias maneiras de falar com a gente. Ele fala através da Bíblia, ele fala através de um amigo, ele fala de diversas formas. Mas quando se trata de falar com Deus, só existe um caminho. Esse caminho é a oração. E quando se trata de oração, a Bíblia traz um conceito que a oração é muito mais do que palavras. A oração é atitude. Tem uma parábola que Jesus conta, dizendo assim, que um pai chegou para o filho e falou assim, vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse assim, eu vou, mas não foi. E ele chegou para o outro e falou assim, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse assim, eu não vou, mas no final ele foi. E Jesus conclui a parábola dizendo assim, fez a vontade do meu pai, foi aquele que disse que não ia, mas foi. E tem algumas pessoas mencionando aqui, às vezes, a dificuldade de orar.
E algumas coisas que acontecem na minha vida, quando eu tenho dificuldade de orar, ou quando eu não estou com vontade de orar, sabe o que eu faço? Às vezes eu me ajoelho, ou da forma mais confortável para você. Às vezes eu me ajoelho e fico lá, calado, sem falar nada. E é incrível, porque esses momentos se tornam os momentos mais marcantes da minha vida de oração. Porque do nada começa a brotar a oração do coração. Você começa a falar com Deus de uma maneira muito impressionante. E tocando nesse ponto que vocês colocaram aí dos profissionais, Deus também nos chama para sermos resposta à oração das pessoas. Existem pessoas que estão orando nos seus lares e elas estão orando por algo que Deus toca no meu e no coração de cada um de nós. Para a gente ser resposta a essa oração. E às vezes essa pessoa está ficando sem resposta, não é porque Deus não está atendendo, mas porque Deus está usando, está chamando a cada um de nós, está tocando no meu e no seu coração, e às vezes a gente não se importa. Então, vocês que são profissionais da área de saúde, vocês são resposta à oração de muitas pessoas que estão desesperadas, que estão sem esperança, que quando elas estão sem saída, elas buscam, e muitas vezes até por falta de informação e até por preconceito, elas relutam, porque elas acham que é falta de fé. E não é. Como a gente é um ser humano integral, um ser integral, a gente precisa cuidar de todas as áreas. E faz parte. Você está orando, você talvez não vê resultados, ore, continue orando, não desiste de orar, mas vai em busca de ajuda profissional, vai em busca de ajuda de um profissional que vai te ajudar a ver de uma maneira diferente também, sendo resposta para a sua oração. Você tem clamado a Deus e Deus quer envia pessoas e capacitou profissionais também para nos ajudar e ser resposta para as outras orações. Essa fala do pastor Wesley me lembrou agora. Estava conversando com um cliente do hospital, hoje à tarde, o seu Heraldo e a esposa dele. Ele ficou internado ali na UTI mais de 50 dias, lutando contra a Covid-19, chegou a ficar com 90% do pulmão comprometido, dos pulmões comprometidos, e quando a doutora, num dos últimos boletins médicos, a doutora falou assim, olha, é a última chance, agora a gente está indo para a última tentativa, depois disso não há mais o que fazer. A esposa dele contando para mim hoje, ela falou que saiu do boletim chorando, querendo encontrar alguma resposta de Deus. E ela cruzou no corredor do hospital com o pastor Wesley, que está aqui, e o pastor John. Eles oraram com ela, e o relato dela, gente, as palavras dela foram, depois daquela oração, eu senti paz que eu não consigo explicar. Então, realmente, a oração só pode ser uma experiência divina de Deus dando um afago, dando um carinho, abraçando a gente, dizendo, estou aqui, a despeito do que aconteça, estou aqui, né? E isso é tão lindo, Diego, que nós não podemos deixar que isso seja pervertido, né? Tire do seu foco. Para que a oração, então, seja assim, orou? Se nada mudou é porque Deus não te atendeu, por onde você andava que agora está correndo atrás dele. Eu lembro que uma vez eu estava participando de um programa de TV, ao vivo, e a pergunta foi assim, se a oração ajuda no tratamento da depressão, de outros transtornos, de outras doenças, então quem ora não deveria ter depressão. Aí, assim, na hora me veio assim a ideia, ok, agora um paciente tem dor de cabeça, chega no hospital e está com dor de cabeça. Aí o médico vai apontar o dedo e fala assim para ele, sabe por que você está com dor de cabeça? Porque você não tomou o remédio para dor de cabeça. Faz sentido? Não faz. Não faz sentido ele levar bronca. Então, assim, nem sempre tem essa relação. Se está com dor de cabeça é porque não tomou o remédio para dor de cabeça? Não. Ela está com dor de cabeça, ela toma o remédio, né? Ou faz a estratégia que for, e a dor de cabeça dela vai diminuir. Então, nós acharmos que sempre vai ser isso, causa efeito, efeito a causa, nós vamos tirando da oração a sua beleza, a sua simplicidade e o seu lugar. Então não é assim, orei e não tenho depressão. Se tem depressão é porque não ora, não é isso. Assim, oração é um remédio. É um a mais para você, uma conversa que Deus vai te beneficiar. Ela não é milagre. Né? Uhum. Oração não é milagre. É um remédio. Você está com dor de cabeça por falta de oração. Às vezes pode ser por várias razões, até por falta de água. Então, a gente tem que
tomar cuidado com isso e não achar que a oração ela tem um grande poder, pode resolver todos os nossos problemas, mas ela também está aliada a outras ações que podem ser também podem ser usadas, utilizadas em conjunto. E uma Olha, coisa é certa. realmente nós precisamos de um congresso, a ciência da oração. Primeiros convidados confirmados, doutor Denis, doutora Rosana, pastor Wesley. Com certeza. Estamos aí. Eu gosto de falar que a oração, ela não é a única estratégia. Olha, orou, passou a depressão, mas com certeza você melhora o paciente, acelera muitos processos do coração. Ela nunca vai ser demais, nunca vai ser prejudicial. Ela sempre vai vir para agregar em tratamentos. O que a gente vê hoje em dia, antes a gente tinha, como a gente falou no da live, doutora, muito achismo, né? O achismo não é ciência. O que é ciência? É tudo aquilo que eu posso provar. Tudo aquilo que eu não posso provar é achismo. A fé é um achismo? Não é um achismo. Fé é fé. Mas a gente tem evoluído de uma forma que a gente não precisa nem que você tenha fé. A gente te prova cientificamente o que a gente está falando. Como assim? O que não faltam são provas e estudos com relação à oração. E provas e estudos concretos. Eu tenho um estudo mostrando que pacientes que vão a um culto uma vez por semana, homens, têm 40% a menos de infarto. Só pelo fato dele ir ao culto. Pacientes que têm a tendência a orar têm, em média, 25% a mais de anos de vida. Pacientes que têm a tendência de orar evoluem menos com transtorno depressivo. Mas será que isso tudo é achismo? A gente não acha mais, a gente sabe exatamente onde cada um desses estimula. E cada um desses age como um remédio, como uma forma de fisioterapia, digamos assim. Você não acredita, mas é uma fisioterapia que vai sim te ajudar. E a gente tem visto muito isso na prática, né, doutora? Eu acho que antes, se a gente viesse fazer uma live disso, ia ter até colegas da área que iam criticar. Caramba, vocês estão levando tudo para o lado espiritual. Não. A gente não está levando tudo para o lado espiritual. A gente está cercando a doença e o mal por todos os lados, né? Pela medicina, Isso é incrível. Pela oração. Eu vi algumas pessoas colocarem aqui essa questão da dificuldade com a oração. Eu queria dar aqui algumas dicas em relação à oração. Primeiro, em relação a conteúdo. Muitas pessoas falam assim, eu não sei o que falar. E como eu já mencionei, oração é atitude. Então, quando você está lá e fica lá, você vai... Experimenta isso. Você vai perceber que a oração vai brotar do seu coração. De uma pessoa que, ao contrário dos três, não era acostumado a orar, eu já vi os três orando. Vocês oram muito bonito. A gente fica tímido. Vocês estão orando, vocês estão falando tanta palavra bonita e vocês estão falando, caramba, emociona, arrepia todo. Aí eu vou falar umas besteiras, aí a gente fica com vergonha de orar. É isso. Na grande maioria das vezes... É isso mesmo. E você é o meu conselho? O meu conselho, para tudo na vida, meu amigo, se você quer melhorar, constância. Constância. Simples assim. Ela vai se tornar rotineira, assim como é para vocês. Isso é incrível, porque assim, os discípulos, como que a gente aprende a orar? Orando para Deus nos ensinar a orar. Deus me ensina a orar. Isso foi o que os discípulos fizeram. Eles estavam acostumados com aquela oração mecânica, formal. Um dia eles escutaram a oração de Jesus e perceberam que Jesus orava de maneira diferente. Eles, então, depois de ouvirem a oração de Jesus, chegam para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Eles eram religiosos, eles sabiam orar. Mas eles queriam orar de um jeito como Jesus, da forma como Jesus orava. Então, a primeira coisa é você ir até Deus, e até Deus, e Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito profunda, muito rica, que é um pontapé para nós começarmos a iniciar a nossa vida de oração. A outra coisa é os salmos. Abre os salmos, lê os salmos em forma de oração. São orações, são experiências incríveis que a gente pode fazer também a nossa experiência. Então, a gente tem várias formas de aprender a orar e isso pedindo a Deus, Senhor, me ensina a orar. Se você tem dificuldade, às vezes eu começo e depois eu não tenho constância, pede a Deus, Senhor, me ajuda. Separa tempo a gente ver exemplos de homens da Bíblia que oravam 3 vezes ao dia, isso a gente percebe uma constância. E alguém que tinha o hábito de orar, e muitos oravam de manhã,
ao meio-dia, à noite. E a gente percebe que isso fazia com que a vida de oração deles fosse uma vida de oração vibrante. E a melhor forma, existe alguém que deseja nos ensinar a orar. Esse alguém é Deus. E olha que coisa interessante. Eu já estudei muito sobre oração. E já li alguns livros sobre oração. Mas sabe qual é a melhor forma de você aprender a orar? Orando. Esta é a melhor forma de você aprender a orar. Orando, você vai aprender muito mais do que o que você aprende nos livros. Porque ali você está vivenciando na prática o que é oração. Isso é incrível. Pastor Wesley, sabe como que eu dei o pontapé? É uma coisa que a gente não faz na medicina e que às vezes não é feito, também do lado religioso. Pastor John fez o que eu tenho feito. Pastor John, do Hospital Adventista de Manaus, capelão também, amigo meu pessoal, com o qual eu fiz estudo bíblico. Pastor John falou assim, vou te receitar. Oração de 8 em 8 horas. Café da manhã, almoço e janta. Começa assim. Perfeito, me receitou. Boa receita essa, hein? Perfeito. Olha, eu chego e falo para meus pacientes, olha, você precisa fazer exercício físico, se alimentar melhor e beber mais água. Tchau. Como assim? Que exercício físico? Quanto que eu tenho que beber de água? Alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Alimentação saudável é o do McDonald's? Eu não sei. Você tem que me ensinar. Então, hoje a gente prescreve exercício físico 3 vezes por semana, 30 minutos, na frequência de 130 batimentos por minuto. Assim como o pastor John prescreveu a oração. Valeu. Doutor Denis, deixa eu já emendar uma pergunta aqui para você. Nesse período de pandemia, esse período pandêmico que nós estamos vivenciando ainda, né? Nós tivemos muitas pessoas que se internaram e ficaram internadas por muito tempo. Foi um processo de recuperação bem mais longo. Existem estudos científicos que comprovam que a oração ela tem influência sobre essas pessoas que ficam mais tempo internadas no processo de cura, de restabelecimento? Isso é fantástico. Isso é a prova para qualquer neurocientista ateu, né? Para qualquer neurologista ateu, para qualquer intensivista ateu, e eu diria para qualquer médico ateu. Por quê? Vamos lá. Tem muita gente que pode estar até participando dessa live que vai falar assim, eu estou fazendo uma oração e como o doutor Denis falou, aquele ato de fazer oração, para vocês terem ideia, a doutora sabe disso, tem estudo mostrando que o simples ato de juntar as mãos e ajoelhar já ativa uma área do meu lobo frontal, né? Por que será? Será que é uma chave que já deixaram ali na ignição? Né? Mas, óbvio, tem gente que vai duvidar. E aí vai falar, não, é o ato de orar que ativa o teu lobo frontal e por isso você libera o hormônio tal e por isso você melhora. Não tem nada a ver com Deus. É você que está fazendo. Mas e agora, meu amigo? Que quem orou não foi o paciente. Ele não ativou o lobo pré-frontal dele. Ele estava em coma, entubado, num coma induzido, fazendo hipnótico, fazendo benzodiazepínico, fazendo sedativo. Para quem é médico, midazolam, propofol e fentanil, tudo de uma vez. Mas esse paciente melhorou com a oração externa, a oração de outro. Estudos grandes, respeitados, não foram só um, publicados e, inclusive, com necessidade de interrupção em um deles, porque os pacientes estavam melhorando muito mais que os outros. Como assim? Os pacientes que estão tendo uma corrente de oração por eles melhoram mais do que os outros que têm a mesma comorbidade e que não está sendo orado por eles. Amigo, eles não sabiam disso. Como que isso ia ser induzido? Como que ele ia induzir o lobo frontal? Eu vou fazer uma ressonância do lobo frontal. Não adianta, ele está em coma, ele está sedado, meu amigo. Você não vai ver nem sangue ali em cima. Mau sangue ali em cima. Então, isso não tem explicação. Isso mostra o poder da oração intercessória. Isso. Da importância da gente orar pelas pessoas. E sabe, estudando sobre oração, o que a gente percebe é que todos os grandes homens da Bíblia, que eram homens de oração, eles eram intercessores. Sim. Todos os homens da Bíblia eram intercessores. A gente tem ali Abraão orando por Sodoma e Gomorra, e ele está orando, não está orando somente por Ló e sua família, está orando pela cidade inteira. Ele vai intercedendo com Deus. E a Bíblia fala assim que no momento que Deus salvou a Ló, Deus se lembrou de Abraão. Ou seja, da oração que Abraão fez. A gente tem um exemplo também de Jesus. Na cruz, essa é uma oração marcante para mim. Jesus está na cruz e ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando você vai para Atos, no capítulo 5, se eu não me engano,
Você tem ali sacerdotes, muitos que talvez estavam ao pé da cruz, que abraçaram a fé. E com certeza em resposta à oração de Jesus. Ou seja, quando a gente intercede por alguém, a gente dá também a permissão para Deus atuar na vida dessa pessoa. Isso é um convite impressionante. Jesus foi o intercessor e os grandes homens da Bíblia também. Deus usa vocês três para isso. Porque Deus precisa que pessoas como vocês, inteligentes, tenham comunicação, passem essa mensagem. Assim como a doutora falou da questão, caramba, tem uma promoção, eu passo toda a mensagem. Passe a mensagem do bem, a mensagem de Deus, porque você vai levar a mensagem que eu sei que a doutora também é fã desse provérbio, né? Que você conhecereis a verdade, né? Como é que é, doutora? Conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Por quê? Porque Deus sempre soube que outras pessoas iam tentar te enganar. E você sabe que é possível manipular teu cérebro. É possível manipular teu cérebro. E é possível manipular teu cérebro de formas em que ative onda A, B ou C. O que me protege disso? A verdade. É a verdade. Como que a ciência da verdade pode ser separada da fé? Deus nunca quis isso. E o provérbio que a doutora acabou de nos recitar é a prova disso. Ele nunca quis separar a fé da ciência. A gente precisa sim conhecer a verdade, e se você sabe a verdade e a verdade te fez bem, propaga, te faz o bem, corrente do bem, bota para frente que vai te fazer mais bem ainda. Isso é lindo, Aproveitando né? esse gancho, doutora, aproveitando esse cenário, ainda sobre a pergunta para o doutor Denis, né, que ele falou ali das pessoas internadas, o impacto da oração para quem está ali internado. Esse período pandêmico, ele distanciou algumas famílias. E quando alguns estavam internados, a família nem podia visitar. Qual que é o impacto da oração sobre a vida emocional do familiar que tem alguém que ama internado? Eu gosto muito. Esses dias eu estava escrevendo sobre fé e eu anotei no meu notes do celular, assim, fé é a certeza de que em algum momento Deus agirá. Foi a minha definição de fé dentro de um contexto ali. A certeza de Deus traz para nós a confiança de abrir a Ele o nosso coração. E mesmo no meio do caos, sentir uma paz que excede todo entendimento. A paz não significa ausência de saudade, de incertezas, de angústia. Ela excede o entendimento por conta disso. Não faz sentido eu estar sentindo paz aqui. E Deus, ele vai impressionando o nosso coração com o que ele quer da gente. Nesse contexto dos momentos desafiadores, como, por exemplo, ter um paciente internado, eu tenho aprendido algo que tem funcionado muito para o meu coração. Ó, diferente do Dr. Denis, eu sou cristã de nascimento, né? E eu sou de uma família de muita oração. Mas, recentemente, eu tenho sentido muito a força ou a certeza de quando nós estamos nesses momentos, principalmente nesses momentos, iniciarmos a nossa oração com a gratidão. Por isso que eu gosto de trazer à memória aquilo que traz esperança. Quando você começa assim, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é incrível. Quanto milagre o Senhor já fez na minha vida, ó. Me ajudou a passar naquela prova da carteira de habilitação que eu achava que não ia conseguir. O meu vestibular, consegui casar, o meu filho nasceu saudável. O Senhor já fez tanto, o Senhor já provou tanto o seu poder, que eu sei que o Senhor não perde o controle de nada. Eu tenho desafiado as pessoas a começarem as suas orações com a gratidão e exaltando quem é Deus. A gratidão ativa o lobo pré-frontal, né? Pré-frontal, o lobo ali responsável pelo conhecimento do lógico, do racional, daquele que fez a gente evoluir e pensar com calma. Então, olha só que coisa mágica que eu ouvi uma vez. Quer saber o que a oração ativa? O mesmo lobo, pré-frontal. Se você ora antes de tomar uma decisão, depois que se aborrece, você está ativando o lobo que forma a melhor decisão. Então, a oração é a melhor forma de resolver um estresse emocional. Não resolva seu estresse emocional sem antes fazer uma oração. Ah, você não acredita em Deus, mas você está ativando o lobo que faz a melhor decisão. Então, até nisso, Deus foi perfeito.
Fala comigo, que eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão. Não interfere. Sim, e é tão lindo isso. Eu vou até me ajeitando na cadeira, porque eu sou apaixonada por esses assuntos, né? E é tão interessante que, olha, quando nós pensamos assim, eu vou começar a oração, é a minha sugestão, né? Tem dado certo comigo. Quando você começa pela gratidão, lembrando tudo que Deus fez por você, o que que a gente faz? Estamos diminuindo o estresse. Porque eu estou colocando o meu cérebro numa zona de conforto, de calmaria. E não do desespero. O que que eu vou fazer agora? O que que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha mãe que está ali internada? Quando você começa pela gratidão, você vai trazendo para o seu hipocampo a lembrança de vias, de rotas para resolver um problema. É isso que acontece. O hipocampo, ele vai evocar a memória, ou seja, trazer para a gente uma informação que é importante. Quando a gente está desesperado, até em situações mais simples, tem uma entrevista de trabalho do outro lado da cidade, preciso desse emprego, mas o trânsito está terrível. Se eu ficar desesperada, eu não lembro nem de uma rota alternativa, eu nem lembro de procurar no GPS que tem uma outra rota. Por quê? Porque o hipocampo percebeu que você está tão desesperado, o seu cérebro percebeu que você está tão desesperado, que o cérebro da gente primeiro quer nos manter vivos. É mais importante manter a gente vivo do que chegar à entrevista. Luta ou fuga. Então, não é? Exatamente. Exatamente. Então, o seu cérebro vai se concentrar, quando você está desesperada, desesperado, a te manter vivo. O resto vai ser periférico, perfumaria. Agora, quando você começa a sua oração, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor já fez isso, já fez aquilo, tal. Você vai trazendo uma calmaria. Hipocampo lembra de um médico que pode te ajudar. Lembra que em outra circunstância vocês tiveram um desafio de saúde que foi muito grande, mas que Deus, que nunca perde o controle, trouxe uma solução. Então Deus ainda é o mesmo. Você vai colocando nesta zona de conforto que te traz até a possibilidade de encontrar lá na memória mesmo os melhores caminhos ou as suas melhores atitudes diante desses desafios. Agora, nós falamos aqui. Pode falar, doutor. Depois de uma oração, principalmente daquelas orações que, sei lá, toca a gente, aquela que arrepia, quando você abre o olho, eu já falei isso inúmeras vezes para algumas pessoas, eu sinto uma sensação de descognição. O que é isso? É como se eu estivesse ali num estágio entre a sonolência e a vigília. Sabe aquele estágio que você está sonolento, quase pegando no sono? A gente chama isso de descognição. Eu perco a minha capacidade, as minhas esferas cognitivas. Eu nunca consegui explicar isso. Hoje eu já tenho uma ideia do que acontece. Entenda, quando você tem uma sensação de um certo tipo de prazer, você libera um tipo de neurotransmissor, por exemplo, uma dopamina. Quando você tem uma outra sensação, a serotonina. Quando você tem uma outra sensação, a ocitocina. Mas a oração é capaz de liberar todas juntas, ao mesmo tempo. A sensação do autoconfiança com a dopamina, do bem-estar e do estar sem dor com a serotonina, do amor, que está muito relacionado à ocitocina, da compaixão, do entender o próximo, da empatia, né? Então, você tem uma enxurrada de neurotransmissores que te fazem raciocinar melhor e da forma como talvez ele quisesse que você raciocinasse. Então, o que eu vejo hoje é a ciência provando uma coisa que já estava provado no passado. Como mais eu consigo provar? Vamos lá, prova 2. Um paciente está fazendo eletroencefalograma. Quando ele faz eletroencefalograma, os neurologistas aí, a doutora pode me corrigir, ele tem na parte anterior do cérebro ondas alfa, ondas rápidas, ondas com muito hertz por segundo. Ele tem na parte posterior também. Mas quando ele fecha os olhos, a gente tem onda alfa na parte posterior, quer dizer, onda beta na parte posterior, mas continua alfa na anterior. A oração é capaz de igualar onda alfas, mesmo com os olhos fechados. Então, você faz onda alfa, inclusive na região anterior. Eletroencefalograma mostrando isso. Há algo de diferente. Tem meditação? Tem. Tem mindfulness? Tem. Mas nenhum se mostrou tão efetivo contra a oração. É só pontuando aqui, Diego.
em relação à questão mesmo do conteúdo. Algumas pessoas colocaram essa questão de não saber o que falar. E a doutora Rosana pontuou a questão da gratidão. Ou seja, se você agradecer, você vai ter conteúdo, muito conteúdo. Porque Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Só a gente refletir e a gente vai perceber nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas também, que são os milagres comuns que acontecem em nossa vida. E também a intercessão. Você acha que você não tem conteúdo para oração? Faça uma lista de pessoas por quem você pode orar. Você vai perceber que você vai passar bastante tempo em oração e talvez o seu tempo agora vai ficar pequeno para o tanto de coisa que você tem para falar, para o tanto de coisa que você tem para dizer para Deus. Então, isso pode nos ajudar de maneira prática para que a gente tenha conteúdo também na nossa oração. Olha só, nós estamos falando aqui sobre oração, sobre a importância da oração, que você precisa orar mais, como a ciência confirma a oração. E essa live, ela está abrindo um movimento que se chama 10 dias de oração. São 10... Vocês oram só por 10 dias? Não, mas durante esses 10 dias, nós temos vários motivos especiais de oração. Por isso que às vezes você adentra lá no hospital, aqui no Hospital Adventista de Manaus, você vê em alguns lugares assim, aqui a oração faz parte do tratamento. É por conta da nossa fé em Deus, mas também por conta do que nós acreditamos e que os estudos científicos comprovam a importância da oração. E aí eu quero convidar você, porque aqui no Instagram do hospital, nós teremos somente essa live. Mas amanhã, às 5h30 da manhã, você que deseja criar um hábito de orar aí mais cedo, você pode dar um pulinho lá no perfil, aqui no Instagram mesmo, Adventistas Noroeste. Lá, eles estarão fazendo todos os dias, desde hoje, né? Começou hoje, até o dia 19, às 5h30 da manhã, horário de Manaus, 6h30, horário de Brasília, um momento de oração. Então, às 5h30, Adventistas Noroeste, você vai poder criar aí o seu hábito de oração junto com pastores, amigos, pessoas que estarão lá dividindo suas experiências de fé. Agora, para a gente, meus amigos, nós estamos com 1 hora de conversa, 2.200 pessoas conectadas aqui com a gente nessa 1 hora de conversa. Que legal ter a companhia de todos vocês. A gente parte para o final, a gente troca mais um pouco de ideia. Como que está o tempo de vocês? Queria saber também aqui de quem está assistindo a gente aqui. Já parte para o final ou vocês querem um pouco mais? E aí? Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Aqui no perfil do hospital. Agora eu quero saber se vocês vão querer um pouco mais de live ou se a gente já pode encerrar por aqui. O que você acha, doutor Denis? A gente pode encerrar, a gente toca um pouco mais de conversa. Doutora Rosana, o que vocês acham? Toca mais um pouco? Sou cavaleiro, é a Rosana que manda. A gente pode começar o congresso agora. Eu acho que a gente vai começar. Eu não posso definir porque eu estou num horário mais cedo do que todo mundo que está no Brasil. Então, para mim, ainda tá dia quase aqui. Olha, tem gente falando aqui, ó. Fiquem mais 2 horas conversando aí, ó. Mais. Assunto não então, falta. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar um pouco mais de ideia aqui sobre a ciência da oração. Nós falamos aqui sobre a oração e a recuperação das pessoas. Agora, deixa eu jogar uma pergunta mais difícil aqui para os três. Quando a família ora, mas aquele familiar ou por quem estava orando não se recupera, qual que é o papel da oração no conforto da dor da perda de alguém? E aí? Bem, eu vou começar então, né? Olha, eu já gosto vou de entregar falar. essa oração, essa pergunta aqui não estava no script, então já ficou meio assim, já deu uma... Não, mas é tão interessante isso, porque a oração, nós não a fazemos para que as nossas necessidades sejam respondidas da forma que queremos. A oração, ela é para dizer para Deus que nós acreditamos e aceitamos os planos dele. Eu lembro que quando a minha mãe estava em coma, na UTI, muita gente aqui sabe, né, que a minha mãe faleceu aos 47 anos de um AVC. E foi tão interessante que nós estávamos em oração. Nós tínhamos muita certeza que a minha mãe sairia daquele hospital viva para falar do amor de Deus, do cuidado dele. Mas a minha mãe faleceu.
E quando eu recebo essa notícia, foi o telefone da minha casa que tocou, o André, meu marido, quem atendeu, e ali foi dada-nos a notícia de que ela havia falecido, eu pedi para Deus uma resposta. Eu pedi que ele impressionasse o meu coração. Porque, afinal de contas, eu sairia da minha casa para falar para o meu pai, que também era jovem, que a companheira da vida dele havia falecido. Eu precisava descer para aquela casa com o meu coração, pelo menos um pouco mais ajustado para aquele momento. E eu lembro que Deus, ele me impressionou com um pensamento. Ele me impressionou assim: filha, eu sei que dói, mas olha, existem 3 momentos mais importantes da vida de uma pessoa. O seu nascimento, os momentos marcantes, né, da vida. O seu nascimento, a morte e a vida eterna. Para sua mãe só falta a melhor parte. Aquilo para mim foi tão impressionante que aquilo me deu forças para cantar na cerimônia fúnebre da minha mãe. Pela certeza de que para ela só faltava agora a melhor parte dessa história. Ela já havia vivido uma história, por mais que tão curta aos nossos olhos, mas que havia sido cheia de significados. Deus nem sempre vai nos responder de forma audível, mas Ele vai trazer o consolo necessário. Não é o consolo de não sentir mais dor. Eu não posso falar que eu não sinto saudade da minha mãe. São quase 17 anos e ainda eu sinto falta. Só que também até a dor que Deus mantém em nós é para que a gente continue acreditando. É para que a gente queira contar sobre essa vida que Ele preparou para nós, sobre esse Deus que não perde o controle para as pessoas que também passaram pela mesma perda. Eu digo que a falta que eu sinto da minha mãe foi o meu reposicionamento na vida. De anunciar de um Deus do poder da oração, como a gente anuncia uma promoção no shopping. Sabe, a minha mãe, essa ideia da oração e trazer à memória aquilo que traz esperança, me trouxe muito. Quantos momentos que a minha mãe também havia ficado internada, que a minha mãe passou por umas situações tão difíceis e que de forma milagrosa Deus a salvou. Então, a oração, ela não vai fazer com que sempre o nosso ente querido não morra. Jesus morreu na cruz. Maria sofreu o luto de perder o seu filho, que precisou ser amparada por João. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro morreu. A oração é a certeza de que Deus continua cuidando da gente. E de que com Ele a gente pode chorar, podemos ser nós mesmos, podemos duvidar, podemos questionar. A oração tem muito mais esse lugar na nossa vida do que ficarmos sentados esperando que de forma milagrosa as nossas orações sejam respondidas. Sabe o que a gente corre até o risco? De ficarmos presunçosos. Orei, levantou da cama. Orei, o dinheiro apareceu. Orei, o meu filho voltou para a igreja. Começamos a achar que o poder está em nós, que nós ordenamos e Deus responde. Que nós é que temos todo o mapa diante de nós e só falamos para Deus: agora aqui, agora ali. O Senhor não está enxergando que eu preciso desse milagre agora? A oração, ela não é? É tipo assim, o que vocês acham da criança que o pai dá tudo? Simples assim, né? Papai, eu quero isso. Toma, filho. Papai, eu quero isso. Toma, filho. Essa criança vai ser um adulto com boas condições mentais? Não vai. A vida não é fácil, a vida é cheia de intempéries e Deus quer te preparar para isso. Ah, eu peço a Deus paciência, Deus. Eu quero ter paciência, mas só vem estresse para mim. Mas como que você quer aprender a ter paciência se você não vai ter estresse? Você nunca vai treinar a tua paciência. Então você pede uma coisa e Ele sabe muito melhor do que você como te dar aquilo que você pediu. Eu fico pensando, se Deus me desse tudo que eu pedi quando eu tinha 7 anos de idade.
Será que eu estava vivo? Provavelmente não, né? Então, Deus Esse sabe muito melhor o que é melhor para você do que você mesmo, meu amigo. As suas orações são atendidas, sim, mas de uma forma que vai ser melhor para você, não da forma que você quer. Isso é um filho mimado. Isso é um ponto importante no sentido de que a oração é muito mais do que você apresentar pedidos. Porque Deus sabe o que a gente vai pedir. Por que Ele quer que a gente ore? Porque Ele está falando de relacionamento. A sua maior necessidade não é o que você vai pedir, é Deus. E muitas vezes, Deus não responde a nossa oração. Imagina só, se todas as vezes que eu orasse, fosse me ajoelhasse assim, Senhor, eu vou nessa direção ou nessa? E você ouvisse uma voz dizendo assim, vai nessa. Você ficaria de joelhos? De jeito nenhum. Ou você continuaria orando? De jeito nenhum, você levantaria. Porque você não teria razão nenhuma, porque você já recebeu o que você queria. Mas onde estaria relacionamento? Onde você estaria desenvolvendo relacionamento com Deus? Então, quando muitas vezes a gente ora, e aí tem uma parte que é importantíssima na oração, que é a perseverança. Quando a gente ora, a gente pode ser que a gente seja respondido no primeiro momento que a gente orar. Mas pode ser que seja preciso você ir 1, 2, 3, 4 ou mais vezes. E Deus te ensina com isso que a sua maior necessidade é dele. Muito mais do que aquilo que você foi pedir. O que você mais precisa é dele. E por essa razão que Deus vai também lidando com as nossas necessidades, com as nossas dores, mas também Ele vai nos ajudando numa caminhada que não acontece em um passe de mágica. Ou seja, o Dr. Denis pontuou essa questão de paciência. Deus vai trabalhando na nossa vida, nos moldando, nos transformando. Não é com um toque e pronto. É a gente lidando com as coisas do nosso dia a dia. É você exercendo paciência, é você aprendendo a ter fé e confiar em Deus não somente nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. Uma fé madura, ela acontece não no momento do milagre, não no momento do sobrenatural. Uma fé madura, que alcançou a sua maturidade, ela confia mesmo quando as coisas não estão saindo do jeito que a gente espera. Mesmo quando a resposta é do jeito que a gente espera ou quer. E aí a gente confia, Senhor, o Senhor já me amparou tantas vezes, eu tenho certeza que desta vez não vai ser diferente. Isso é tão Meus lindo. amigos, que live abençoada essa, hein? Que live especial. Agora é o seguinte, eu tô achando que a gente precisa aguardar mais para um próximo encontro. Eu tô achando. Eu acho que a Não gente tem que fazer a falta. versão 2 dessa, viu? Eu acho que a gente tem que fazer a ciência da oração parte 2. O Eu que acho. vocês acham? Eu acho. Fechado. Super Vamos fazer o fechado. seguinte? Então Fechado. vamos fazer o seguinte. Já tinha gente dando o título para o congresso, já tinha gente falando que estava vestido para ir para o congresso, já tinha gente perguntando onde é que é o ingresso do congresso. A gente vai ter que fazer a ciência da oração parte 2. E eu queria fazer aqui uma dinâmica com quem está assistindo a gente. Nós 4 vamos parar agora, vamos olhar para a câmera aqui 10 segundos sorrindo. Você vai dar um print e você vai postar esse print nos teus stories com uma frase que te marcou muito nessa live. Eu vi muita gente falando que essa live foi abençoada, que trouxe paz, que trouxe conforto. Então é o seguinte, você vai dar o print, vai postar nos teus stories e vai marcar aí, ó. @DenisBirman, @doutora Rosana, @pastor Wesley e @Hospital Adventista de Manaus. Se você não lembrar do arroba de todo mundo, marca o hospital que depois a gente vai estar marcando os 3 lá e compartilhando. Mas posta com uma frase que foi impactante para você, beleza? Vamos agora, 10 segundos sorrindo. Oi, doutor. É porque eu vi uma palestra da doutora Rosana que ela falou que todas as fotos apareciam ela bicuda. Então ela pedia para esperar, né? Para poder ela... Isso mesmo. Cansei de sair feio em foto. Vamos lá, então, agora sorrindo. 10 segundinhos aí para você bater o print. Printou? Todo mundo? Foi? Então posta nos teus stories com o que você aprendeu dessa live, o que ficou para você dessa live, qual foi a frase que impactou a tua vida nessa live aqui. Dr. Denis, muito obrigado pela tua participação. Suas últimas palavras aí para quem está assistindo.
Foi realmente um prazer enorme. Sou grande admirador do seu trabalho, doutora Rosana. Só de saber que ia fazer essa live com a senhora, para mim, já foi extremamente engrandecedor. Já me liberou muita dopamina no meu sistema nigrostriatal, dopaminérgico. Mas aprendi muito. E tenho aprendido cada dia mais, né? Porque é uma palavra que é atemporal, né? A palavra de Deus, ela serve em 500 anos antes de Cristo, ela serve agora, ela vai servir daqui a 1000 anos, se assim for. E eu recomendo, assim como a senhora falou naquela palestra, mas por que está falando isso agora? Porque me fez bem. Se tem algo que me faz bem, eu quero passar para quem me faz bem. O que eu quero te propor é não deixar de fazer teus tratamentos, não deixar de ir no teu médico, não deixar de ir no teu neurologista, não parar de tomar remédio para orar. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero te propor é, além do teu tratamento, associa a oração. Tenta conversar com Deus e tenta ver os benefícios não só da tua conversa, que é essa liberação de neurotransmissores, como o benefício da tua vida. Experimenta, que eu tenho certeza que é um caminho sem volta. É isso. Obrigado. Pastor Wesley, obrigado pela tua participação, obrigado pelos insights que você trouxe, pelas passagens bíblicas. Tuas últimas palavras aí, pastor, para quem está assistindo a gente. Então, primeiro agradecer por participar deste momento especial com todos vocês, com a doutora Rosana. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, e que usando de maneira poderosa. O doutor Denis também, um grande amigo, que Deus continue abençoando sua vida. E através da vida de vocês, Deus possa abençoar muitas pessoas. E as minhas últimas palavras é tudo que a gente falou aqui. Deus está desejoso para que você experimente, para que você tenha uma experiência real com Ele, para que você viva isso. Na prática, na sua vida, tudo que falamos é real e Deus deseja que você experimente isso. Deus deseja ser o seu amigo. E você pode ser amigo dele, se relacionando com ele por meio da oração. Separe tempo para orar, dedique tempo para a oração. E você vai ver as grandes coisas que Deus fará na sua vida. Amém. Doutora Rosana, obrigado por aceitar o convite nosso, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por tanto conhecimento que você dividiu com a gente. Suas últimas palavras aí para quem está assistindo. Suas últimas palavras nessa parte 1, né? Porque a gente vai ter que fazer a parte 2. Eu acho. Eu que me sinto honrada de estar aqui com vocês. Foi incrível. Obrigado por tantas palavras de carinho, por tanta troca. Aprendi tanto hoje com o Dr. Denis, com o pastor Wesley, com o Diego. E para todos nós, eu quero terminar dizendo que a nossa mais urgente oração é para que Jesus volte. Aí nós não vamos ter que enfrentar a morte dos nossos queridos, não teremos mais dúvidas sobre qual caminho devemos seguir e todas as nossas dores ficarão para trás. Eu quero que nos nossos momentos de dificuldade, quando parece que a nossa oração ela não está sendo ouvida e sempre está sendo ouvida, é que nós, nestes momentos de angústia, de perdas, peçamos mais a Deus que Ele volte. Que esta possa ser a nossa oração, para que eu possa reencontrar a minha mãe, para aqueles queridos que estão aqui vivendo luto nesses dias, possam rever os seus. E aí, diante dele, nós só teremos o que agradecer. Mas enquanto ele não vem, que a companhia dele conosco, por meio da oração, possa ser constante, possa ser diária, porque é assim que a gente vive, é assim que a gente tem uma vida não pautada no que os nossos olhos veem, mas naquilo que podemos viver na presença dele. E não tem nada mais importante do que isso, e não tem nada melhor do que poderíamos fazer agora, e eu já achando que a live é minha, do que a gente terminar orando, né? Tem muita gente. Termina orando pra gente, doutora Rosana. É nossa, por favor, né? Termina com uma oração. Termina com uma oração pra gente. Eu vou orar então, sabe? Eu quero que esse momento, para aqueles que ainda não viveram a experiência da oração e acham que é difícil, não é para mim, que possam começar agora esse projeto de oração com a gente. Quando você, esqueci de orar, mas está dentro ali do ônibus, ora, do jeito que você puder, abra o seu coração, como a gente faz com o nosso melhor amigo. E aí você vai viver as experiências suas com Deus.
Você não vai precisar mais apenas se alimentar das histórias que você escuta de orações na vida de outras pessoas. Então, esse é o momento oportuno para orarmos juntos. Vamos orar? Pai querido, nós queremos muito te agradecer. Olha o que o Senhor faz com a gente. É uma quinta-feira, à noite. Para algumas pessoas já são 10 horas da noite, mais do que isso. E o Senhor reserva esse momento para estarmos juntos. Esse momento para voltarmos a acreditar no Senhor, para renovarmos nossa relação contigo por meio da oração. Obrigado, porque sabemos que a oração não é um amuleto, mas é a nossa oportunidade de chegarmos perto de Ti, para termos o nosso cérebro melhorado, para termos a paz que excede todo entendimento. Então queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque sabemos que Tu és bom e que nos dás presentes que não imaginamos e que nos sustenta, mesmo em meio às dificuldades. Esteja com cada um que esteve aqui nesta live, aqueles que ainda irão assistir, para que o conversar contigo possa ser um hábito, o prazer diário que todos encontrem. Abençoe a todos nós, cada um com os seus desafios, mas principalmente cada um lembrando das boas coisas que o Senhor já realizou na vida deles. Agradecemos por tudo, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, porque sabemos que é o Senhor quem tem cuidado de nós. Obrigada, obrigada, perdoa os nossos pecados e volta logo, Jesus, porque queremos viver contigo, olhando para Ti eternamente. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, boa noite. A descognição. Boa noite, amigos. Foi um prazer estar com vocês. Não esqueçam, a oração deve fazer parte de qualquer tratamento que você esteja passando. Tchau, um grande abraço, boa noite.